Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sábado, dia 28 de janeiro. A igreja celebra a festa de Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, denominado Doutor Angélico. Ele viveu de 1225 a 1274. Era da Ordem dos Pregadores. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele tempo, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado do mar. Eles despediram-se da multidão, colocaram Jesus no barco e começaram a atravessar. Ora, veio sobre o barco uma grande ventania, de modo que a água já estava entrando dentro da barca e Jesus dormia na parte de trás do barco num travesseiro. Os discípulos amedrontados foram até ele e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te preocupas? Jesus pôs-se de pé e ordenou ao vento e ordenou também ao mar: cala-te, silêncio. Imediatamente o mar se acalmou e houve uma grande calmaria. Os discípulos ficaram muito assustados e Jesus disse-lhes: homens medrosos, por que temeis? Ainda não tendes fé? E os discípulos ficaram envergonhados e começaram a perguntar: quem será este homem, que até o mar e o vento obedecem? Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o nosso evangelho está tocando algo muito profundo, que é o despertar da fé. Nós pastores, nós evangelizadores, nós missionários, nós não existimos somente para contarmos histórias bonitas sobre os feitos de Jesus, nem narrativas maravilhosas somente para elucidar ou somente para enriquecer o conhecimento humano. Mas o objetivo é justamente para despertar a fé no coração das pessoas. Deste capítulo 4, versículos de 35 a 41, até o capítulo 6, versículo 6, nós vamos encontrar diversos milagres realizados por Jesus num único dia. Acalmando o mar bravio, libertando um homem possuído, curando um homem doente, ressuscitando um morto. E tudo isso para suscitar a fé no coração das pessoas. Porque o objetivo desse texto de hoje é levar a pessoa a fazer um processo de atravessar da cegueira e da incredulidade até a fé. No Antigo Testamento, o Senhor ordenou a água e ela obedeceu. O Senhor também ordenou com a força da sua palavra e o mar vermelho se dividiu e o povo pôde passar a pé enxuto sobre o mar vermelho. Por isso hoje é Jesus que ordena ao mar e ao vento: silêncio, cala-te, e eles obedecem. Se esse evento ou se esse fato não suscitou a fé no coração dos discípulos, pelo menos uma pergunta suscitou: quem é este homem, que até o vento e o mar obedecem? Meus irmãos e minhas irmãs, o mar na Bíblia significa o caos primitivo. Não voltar ao caos primitivo. Por isso, Jesus hoje está convidando os discípulos a saírem de uma margem de periferia, a uma margem de mediocridade, para poder passar para um outro lado ou uma outra margem mais profunda, para que eles possam conhecer a identidade divina de Jesus, que vai responder a esta pergunta: quem é este homem, que até o mar e o vento obedecem? A fé limitada produz o medo. A fé limitada faz com que a perna também fique paralisada e o coração frio. Por isso hoje os discípulos sentem-se sozinhos, abandonados. Eles esquecem que Jesus está somente dormindo na parte de trás da barca. Mas eles se encontram nesse momento solitários, abandonados, de tal modo que amedrontados eles vão chegar até Jesus e dizendo: nós estamos perecendo. E tu não te preocupas? Quantas e quantas vezes na minha vida, e talvez você também,
nós também tenhamos experimentado essa sensação de estarmos sozinhos diante de uma missão, principalmente se o mar desta missão fica muito revolto e nós nos sentimos jogados de um lado para o outro e sozinhos, porque nós nos esquecemos que Jesus está presente na barca. E se Jesus está presente na barca, ainda que seja adormecido na parte de trás da barca, nós temos segurança e nós temos confiança de que Ele está conosco. Talvez aqui hoje esteja o exemplo de muitas experiências de fé, de homens e mulheres que se desencantaram e que estão amedrontados, perdidos e paralisados diante dos grandes momentos difíceis que a vida impõe a mim e impõe a você também. Talvez aqui esteja a resposta para tantos missionários desencantados, para tantos cristãos desorientados, que acham que Jesus está fora da barca, que acham que ficaram abandonados. Mas a oração é justamente irmos até Jesus. Jesus não quer ser um mágico. Jesus não quer ser uma fada madrinha e nem um gênio da lâmpada para poder ficar fazendo as nossas coisas e nós ficarmos paralisados. Mas Ele quer contar com a nossa força. Ele quer contar com a nossa liberdade. Ele quer contar com a força da nossa fé. Por isso, esse texto de hoje é um grande convite para mim e para você a iniciarmos o nosso processo, de passarmos desse movimento da cegueira para a fé, da incredulidade para a fé. E o Evangelho de Marcos quer responder a esta pergunta: quem é este homem? Quem é este homem que o vento e o mar obedecem? Esta é a grande pergunta dos discípulos amedrontados. Mas não nos esqueçamos que Jesus faz também uma admoestação a eles. Jesus também chega até eles dizendo: homens frágeis na fé, homens medrosos, ainda não tendes fé? Ainda não confiais que eu estou no meio de vós? Jesus estava somente adormecido na parte de trás da barca, deitado num travesseiro. Mas Ele está presente, porque foi Ele quem fez o convite aos discípulos: passemos para o outro lado da margem. E após despedirem-se então da multidão, eles pegaram Jesus, colocaram na barca e ele estava cansado por causa da missão e assim adormeceu. Jesus está conosco. Jesus está na barca da nossa vida. E todas as vezes que nos sentirmos sozinhos, todas as vezes que nos sentirmos cansados, acorramos a Jesus. Acorramos a Ele com muita fé, com muita confiança de que Ele está presente. E se Jesus está presente, o mar não tem poder, o vento não tem poder, ainda que nos assustem, ainda que eu e você experimentemos essa fragilidade da nossa fé, mas nós confiamos que Jesus está presente no meio de nós. Hoje essa pergunta é fundamental no texto: quem é este homem que até o mar e o vento obedecem? Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Deus de Deus e luz da luz, Deus de Deus e luz da luz. Um grande fraterno abraço para todos, até o dia 7 de fevereiro, quando eu encerro as minhas férias e retornarei com esses videozinhos. Grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Amém.